pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, ó, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para apresentar para vocês mais um capítulo do nosso curso de programação CNC Siemens/Fanuc. Observo que já estamos bastante avançados. Aquele que está começando agora no curso e está assistindo essa aula pela primeira vez, assistam as primeiras aulas, existe uma sequência, desde a aula número 1 até esta aula, né? Então você procure assistir, porque o aprendizado é uma coisa, a sequência da outra, né? E se gostou, clica no sininho aí, se inscreve no canal. E se não gostou, peço desculpa, porque a gente trabalha de uma forma limitada, somos amadores nessa parte de edição, de produção de vídeos, né? E trabalhamos como voluntário, nosso negócio é CNC, tá? Isso a gente pode contar que a gente vai procurar fazer o melhor, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, conta com a gente, tá bom? Um abraço e fica com mais um vídeo aí. Cadastrar ferramenta no gerenciamento de centro de usinagem. Então, antes de colocar a ferramenta no magazine, devemos fazer o registro dos dados da mesma no software gerenciador. Isso já foi falado, né? Então, aqui vou ter como exemplo nossa base Heller, tá? Então, se tiver um outro fabricante, pode ter uma cara diferente, mas não muda muito, tá? As coisas de um fabricante para outro, às vezes muda a forma de colocar, muda às vezes algum outro detalhe, mas o conteúdo e o raciocínio é sempre o mesmo, tá? Na verdade, um copia do outro. Para comandos sem o Tool Life Management, Tool Life Management é um controle de vida útil, tá? A ferramenta é chamada parafuso com o número T da ferramenta. Então, aqui, Tool Management seria o software que gerencia a vida. O que é isso? Ele conta, é um contador de vida, ele pode bloquear a ferramenta, ele pode fazer alguma coisa com relação ao uso da ferramenta. Tem software que não gerencia a vida, então ele não vai ter o Tool Management. O que está falando? O que não tem, ó, o 100 está até grifado aqui, ó, você só vai trabalhar chamando a ferramenta profuso com o número da ferramenta. Número da ferramenta, tá? Não é o número do grupo. Você vai entender um pouquinho mais para frente o que a gente quer dizer com isso, tá? Então marca bem o número da ferramenta. O gerenciamento da ferramenta é definido como Tool Life Management. Então, no Tool Life Management, quando existe esse controle, as ferramentas são subdivididas em grupos. Ao colocar a ferramenta no magazine, é determinado um grupo de ferramentas de até 3 dígitos. Este grupo de programa NC é chamado parafuso através da função T. Então, na verdade, quando você tem o Tool Management, controle de vida útil, o número que está na palavra T não é o número que identifica a ferramenta, é o número do grupo. Por que número do grupo? Se eu tenho controle de vida útil, eu posso trabalhar com ferramentas gêmeas. Então eu posso ter mais de uma ferramenta com o mesmo número. Então, aquele exemplo que eu dei da T10, então eu posso ter uma T10 titular, que vai entrar jogando, tá? Quando essa ferramenta T10 desgastar, no caso que se cansou, né? Aí vai entrar a reserva no lugar, uma outra T10, que vai ter um outro corretor, ela tem uma outra montagem, ela tem a mesma aplicação, tá? Vamos supor uma broca diâmetro de 10, as duas vão ser broca diâmetro de 10, vão executar o mesmo processo bem, da mesma forma, só que eles têm um preset diferente, uma tem comprimento lá de 195.8, a outra tem 187.6, tá? Então a máquina tem que entender e passar na mesma
sem mexer no programa, automaticamente substituindo uma ferramenta desgastada pela reserva que está no Magazine, sem alteração em nada. Então eu estou ativando o corretor com o H e o D da ferramenta, vou continuar com o mesmo número lá, e estou com uma ferramenta T10, vou continuar com a T10, só que agora é outra T10. Então isso se chama ferramenta gêmea, que trabalha com controle de vida útil, que é o Tool Life Management. Isso a Heller chama disso junto com a Fanuc. Agora, quem sabe num outro fabricante eles têm uma outra chamada disso, tá? Mas seria a mesma coisa, né? No grupo de ferramenta é indicado o número da ferramenta de até 4 dígitos, tá? Então eu tenho o número do grupo com até 3 dígitos e o número da ferramenta, que seria o número de identidade, como se fosse o número da camisa. Então tem até 10, 1, 1, 1, 1, e tenho até 10, 2, 2, 2, 2, até 4 dígitos. Normalmente a gente usa meio parecido, né? Isso foi só para identificar como pode ser numerada esse número da ferramenta. Então, o número do grupo é o número T, e o número da ferramenta é o número de identidade. É diferente aqui daqui em cima, aqui é o número T da ferramenta, já é o número da ferramenta. Tá? Os valores de compensação para os comprimentos e raios, o tempo útil da vida da ferramenta são indicados aqui, né? Então, como que funciona? Tá? Então eu tenho o T, que é o número do grupo, que é até 3 dígitos. Na Heller, no caso, vai de T1 até 128. Tá? Então eu posso ter até 128 grupos. Tá? Então quando eu vou criar uma ferramenta, eu posso criar da T1 até T128. Tá? A T1, eu posso ter uma T1 com o número de identificação da ferramenta 1, e posso ter uma T1 com o número de identificação 201, que é a gêmea dela. Eu posso ter uma T20 com o número 20, T30 com o número 30, T100 com o número 100 e uma gêmea aqui, T100 101. Agora, T20 e 20 precisa ser igualzinho, a gente coloca igualzinho para facilitar, mas eu poderia ter o T20 aqui 10. Não há necessidade de ser igualzinho. A gente põe igualzinho para facilitar, para a gente identificar, né? Que aqui só tem essa, tá? Aí eu tenho o corretor dela, que seria o H20, o D20, tá? Aqui é o H30, D30, e aqui a mesma coisa. Tem o H100, o H101, não está marcado aqui, e o D101, ó. Aqui naquela que falei da gêmea, ó, tem a T1, a principal T1 vai ser camisa 1, e a camisa que vai ficar no banco de reserva 201 é a gêmea que vai ficar no banco de reserva. A T11, ela vai ter um corretor H1, que é o comprimento, e o D1, que é o raio. E a vida útil dela está aqui. É o máximo a vida útil, tá? 4 dígitos. A reserva dela, que é a camisa 201, T1 ainda, ela vai ter um corretor H1 e o corretor D1. Nessa versão, no meu programa, quando for ativar, mais para frente a gente vai ver como é que ativa os corretores. Tá? É através da função G43. Então eu não posso usar o G43 H1D1 e nem 201 no meu programa. E também não posso ficar, a hora que substituir, lá ter que mudar o programa para... Estava no H1, quando estava essa ferramenta aqui, eu estava usando esse corretor aqui, quando eu troquei, tem que passar para esse. Como é que a máquina vai entender? Aí eu uso, no meu G43, um formato chamado Coringa. Tá? Por isso eu não vou usar a ferramenta 99 aqui nunca, tá? Porque eu uso H99 e D99. Funciona como se fosse um Coringa. Ele vai usar o D e o H de acordo com o número da ferramenta que está no fuso. Então, se eu tenho a T1, corretor H1, D1, no meu programa lá vai estar G43, H99 e D99. O que vai acontecer? Quando ele for atuar, aquele H99 ele vai entender o H1 aqui. E o D99 ele vai entender o D1.
Quando venceu a vida dessa T1 aqui, venceu a vida útil, vai entrar a T1 201, com esse corretor aqui. Aí quando ele lê o G43, H99, ele vai entender agora, porque eu estou com a 201, que é o H201. E o D99 que vai entender que é o D201, porque eu estou com a ferramenta 201. Então ele funciona como fosse um G43, H99 e D99, como se fosse um coringa. Ele vai entender o que está no fuso. Tá legal? Então é assim que funciona para essa versão o controle de vida útil de ferramenta. E quando no meu programa eu chamo T, na verdade eu chamo T número do grupo. Agora vamos supor, se eu não tenho gêmea, beleza, isso aí ó, eu uso T20 na chamada, né? T20 vai ter o T2020, ela vai entender que é essa aqui que está entrando, né? Aí no meu G43 põe G43H20 D20. Quando entrar T30, T30, aí G43 H30 D30. E assim por diante. Então nesse caso, antes de colocar a ferramenta no fuso, no Magazine, eu tenho que entrar nessa tela aqui, né? Essa tela aqui e cadastrar os corretores. Essa tela é a tela do corretor de ferramenta. Então eu preciso alimentar essa tela antes de colocar a ferramenta no Magazine. Tá? Eu tenho aqui, eu entro aqui e tenho aqui comprimento e raio. Se eu selecionar aqui embaixo ó, comprimento, ele entra numa tabelinha de comprimento aqui, ó. Tá? Se eu selecionar raio, ele muda essa tabela aqui para raio. Então aqui seria o H, que nem no caso comprimento, isso aqui seria os números do H. E se eu mudar para o raio, isso aqui vai ser o D lá, o raio. Tá? Então, primeira coisa, eu entro lá em ajuste, menu principal ajuste, daí tenho a seleção lá, correção de ferramenta, está aqui em cima no amarelo lá, ó. Ajuste e correção de ferramenta. Ó. Aqui, ó. Esse é o menu principal. Eu entro no ajuste e correção de ferramenta. E aí seleciono aqui comprimento ou raio. Tá? Vamos supor agora que selecionei comprimento. Apareceu aqui comprimento. Esse número aqui vai de 1 a 999 para essa máquina Heller. Tá? Então posso ter do H1 até o H999. E vou colocar o comprimento da geometria que foi medido. Se eu tiver algum ajuste para fazer, queira fazer aqui, tirar um décimo, tirar 5 centésimos, né? Ele vai trabalhar com a soma dos dois sempre, tá? Essa janela que está aparecendo aqui, que foi apertada quando tirou essa tela aqui, buscar número, ele está indo buscar o H208, para não ficar folheando isso aqui, porque tem 999, põe o 208 aqui, aperta OK, ele vai parar aqui, ó, selecionado o H208, tá? Então, vamos ficar com isso aí. A máquina trabalha sempre, quando você põe o H1, ele vai trabalhar com a soma disso mais isso e vai usar esse valor aqui, ó, o valor da soma. H13 ele vai pegar H12 ele vai pegar esse valor aqui. E assim por diante. Então aqui está o carregamento da geometria dos presets dos Hs. H1, aqui não é o número da ferramenta, é o número do corretor. Tá? Então naquele caso tinha o 201, a ferramenta T1 tinha o corretor 1 e o 201. Então, para a ferramenta 1, H1, eu coloco aqui o corretor dela. Na 201, mando buscar aqui o 201 e vou lá e preencho na linha 201 o corretor da T10 201. Legal? E esse vínculo da T1 com o corretor 201, T2 com o número 302, é quando eu vou colocar a ferramenta na máquina, eu vinculo o número do grupo com o número da ferramenta. Tá? Então esses números que eu falei anteriormente aqui, esses números que eu falei, ó, 1, T1, 201, dessas duas colunas são vinculadas, um número com o outro, dentro do gerenciamento do Magazine. Então quando eu vou colocar a ferramenta no Magazine, eu digo que essa ferramenta que eu estou colocando, ela é uma ferramenta do grupo 1, o número dela é 1, daí eu vou pegar outra. Eu falo que ela é a 1 também, do grupo 1, que o número dela é 201. Essa aqui é 20, que o número dela é 20 também. Essa aqui do grupo 30,
o número dela é 30 também. Essa aqui é número 100, quer dizer, tem uma T100, né? E o número dela é 100. Daí uma outra T100, gêmea. Essa aqui é 100 também, com o número dela vai ser 101. Então aí ela fica vinculada àquela ferramenta que estou carregando, e aí os corretores, essa coluna aqui são os números daqueles corretores que nós acabamos de ver agora naquela tabelinha, tá? Então eu tenho aqui na linha correspondente, linha 1, linha 201, linha 20, linha 30, linha 100, linha 101, desta tabela, então, dessa tabela aqui, né? Eu vou colocar os corretores aqui. Então com isso, quando a máquina processar o programa e ler lá G43, H1, D1, né, tal, ela vai vir buscar o corretor aqui. E se for H99, ele vai vir pelo número da ferramenta e vai pegar o corretor correspondente. Legal? Por uma máquina com comando Fanuc 18i, a cara da tabelinha é diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Tá? Aqui eu tenho o número do corretor, tá? Só que aqui, ó, length é comprimento, tá em inglês, né? Geometria e desgaste. Ela trabalha também com a soma. E aqui o raio. Então, naquela tabela anterior, eu tinha que selecionar uma coisa ou outra, a página era independente, uma página para cada um. Aqui na mesma página eu tenho o comprimento e tenho o raio aqui. Tá? Então aqui é o corretor 659, por exemplo, né? Então eu tenho 150 e aqui o raio não foi preenchido. Então quando eu coloco, por exemplo, 150 nesse corretor, quando eu programar G43 H659, ele vai descontar esse aqui no comprimento da ferramenta, que é o deslocamento em Z. Observando que ferramenta rotativa, uma ferramenta de penetração, por exemplo, que você não trabalha com compensação de raio, esse raio aqui é até dispensável. Para uma broca, por exemplo. Para que serve a compensação de raio de broca? Nem nada. Para ela vai valer só o comprimento. Porque ela vai sempre se posicionar pelo centro de giro. O macho. Então, barra de mandrilar. Então, ferramentas rotativas de penetração, essa parte do corretor de raio não importa. Tá? A gente coloca para, de repente, ficar um histórico ali do tamanho da ferramenta, para ter uma noção do raio. Tá? Mas na parte de compensação não tem valor nenhum. Tá? Então aqui você entra em offset, nesse tipo de tela, né? Offset, depois aqui é offset ainda, tá? E aqui você vai ter os corretores. Vai folhear isso aqui também, ok? Aqui uma versão um pouquinho mais para frente, uma versão a 160i, comando 160i. É uma versão um pouquinho mais avançada, tá? Ela já não usa aquele corretor coringa lá no G43H99 de 99, né? O gerenciamento da ferramenta é definida com o Tool Life Management. As ferramentas são subdivididas em grupos. Ao colocar a ferramenta no magazine, é determinado um grupo de ferramentas e até 3 dígitos. O raciocínio é o mesmo, tá? Em grupos. Este número do programa NC é chamado parafuso através da função T. Então, esse primeiro grupo aqui de 1 a 128, também até 3 dígitos, mas vai de 1 a 128, você vai chamar o grupo da ferramenta, não o número dela está aqui, que é o mesmo raciocínio da outra, tá? Eu vou chegar lá. No grupo de ferramentas indicado o número da ferramenta é até 6 dígitos. Os valores de compensação para comprimento e raio e o tempo de vida, tabela, também são colocadas nessa tabela, né? Então, está aqui. Então, o número do grupo. Nesse caso aqui, ó, eu falei 128 é outro, é de T1 a T999. Vai variar, depende do software, a versão, tá? Então, eu estou dando exemplo do raciocínio que você tem que ter na hora de preencher esses dados de ferramenta. Eles podem variar de uma versão para outra, no mesmo fabricante, às vezes varia de versão, de software. Então, não se apegue nisso, tá? Então, usando o mesmo raciocínio, então eu posso ter uma T1, que seria o grupo 1,
No meu programa eu vou chamar T1, que eu, na verdade estou chamando o número do grupo. Essa T1 ela vai ter uma T1 de camisa 1 e posso ter uma gêmea dela. O que é gêmea? Mais uma vez, é uma ferramenta substituta que vai fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, a mesma aplicação de uma para outra. Só que ela tem corretor diferente, ela um pouquinho diferente. Você não consegue montar a ferramenta igualzinha a outra. Então você monta uma com complemento, a outra com meio parecido, na mesma aplicação, né? Mas não vai ser igual. Então a T1 vai ter o número a outra T1, né? Seria a gêmea dela, vai ter o número 1001. Então quando eu começo o meu programa chamando T1, começa a vir a titular, que está aqui. Vem com esse corretor. Aqui já é diferente a parte do corretor, tá? Na versão anterior a gente usava mesmo o número da ferramenta aqui, o número do corretor, agora não. Cada ferramenta vai ter uma página com H1, H2, pode ter até 3 corretores para cada ferramenta, tá? Então o corretor H1, H2, H3 dela, tá? Então eu vou chamar sempre o H1 da ferramenta que está no fuso. Então quando encerrar a vida dessa ferramenta T1 e passar a usar essa T1 1001, essa aqui também vai ter o H1, H2, H3. Então se eu estou usando o H1 para essa aqui vai ser H1 também. Então meu programa vai ter G43H1, D1. G43H1, D1. Da qual que tiver no fuso aqui. Se for esta, vai usar esses valores. Se for essa, vai usar esses valores. E aqui a vida útil. E assim por diante. Então eu vou ter a T20, que vai ter o H1, H2, H3 dela. Se tiver 3 corretores, eu posso ter até 3 corretores, né? Não é obrigado. Se a ferramenta tem só vou usar uma aresta, um corte só da ferramenta, né? De referência. Não há necessidade de mais de 2, 3 corretores, né? Então eu posso ter a H1 só, H1 D1. Tá? No meu programa, então, eu vou ter lá T20, chama T20, vai entrar essa T20, né? E aí quando ela lê G43H1 vai pegar esse corretor e a D1 vai pegar esse corretor. E assim as outras. Essa aqui é a mesma coisa, chama T100, a titular é essa, com H1. Aí venceu a vida, vai entrar a T101, a T100, né? Com o número 101, e aí vai usar o H1 dela. Cada um vai ter uma fichinha, cada uma vai ter sua medida. É diferente da outra, né? Que usava o H99 e D99. Então como que vai funcionar aqui na hora de eu cadastrar ela? Tá? Então aqui eu tenho o número do grupo, ó, e aqui eu tenho o número de identificação. Aqui é o número T. Aqui está invertida essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui da frente é essa aqui. Essa coluna daqui é essa aqui. Tá? Então, na hora de cadastrar A1, eu seleciono essa linha aqui, ó, que é o número da camisa da ferramenta. O número do grupo ainda está zerado. Tá? Seleciono essa linha, que o teu cursor vai selecionar a linha aqui. Eu clico aqui em detalhes. No eu clicar em detalhes, o que vai acontecer? Ela vai abrir essa tela para mim. Então ela vai abrir essa tela já marcado o número da ferramenta 1, aqui ó, número 1, para mim colocar o número do grupo, o número T dela, que eu vou colocar 1 também. Tá? E aí vou começar a preencher a rotação máxima, avanço máximo, a vida útil, tá? É em peças ou em tempo? Aqui que eu vou definir peça em tempo, aqui ó, ciclos ou segundos. Tá? Se eu tiver ciclos, é em número de peças. Se eu pôr segundos, é em tempo. Aqui é vida estimada, né? Em ciclos ou segundos. E vida atual, que é o contador, que você não preenche nada. Aqui você tem que clicar disponível. Por quê? Porque quando essa ferramenta T11 atingir o mesmo número da vida estimada com a vida atual, o contador bateu um com o outro, você põe aqui que é 100 ciclos. E a hora que atingiu 100, ela vai pôr aqui gasta. Vai sair o clique que você deu aqui de disponível para cá.
Aí na hora que você quiser disponibilizar ela, você veio, trocou, pôs uma nova, se trocou inserto, qualquer coisa, você dá um clique aqui para tornar ela disponível de novo. Agora, se de repente tem algum controle de quebra e identificou como quebrou, aí ela vem para cá também, bloqueia a ferramenta. Tá? Aqui os dados têm que ser válidos, aqui se define a vida, né? Se a ferramenta é normal ou grande. Agora, a velocidade da troca do braço trocador da ferramenta não tem mais como foi falado anteriormente lá. M6 troca rápido, M46 troca lento. Tudo troca com M6. Só que o que vai definir se ela vai trocar rápido ou lento é que se eu clicar no grande, ela entende que estou com uma ferramenta pesada e precisa fazer a troca mais lenta, vai fazer lento. Aqui sempre é liberado, né? Aqui a vida atual é o contador também, né? E aqui é o corretor, tá? Então, corretor 1, H1, de desgaste do H1, vai trabalhar com a soma. Raio, D1, desgaste D1, soma. Então, o H1 esses dois, D1 esse aqui. Agora, H2, comprimento, esses dois, comprimento e desgaste, comprimento. Raio e desgaste do raio, 2, tá? E o 3 está aqui também. Aqui no caso, se tiver algum controle de potência, controle de quebra de software, é para você colocar certos valores de limites de esforço no eixo X, no Y, no Z, no fuso, que é o S e tal. Então limite máximo e mínimo e tal. Isso aqui é um software à parte, tá? Que não tem nada a ver, é um opcional, tá? E aqui também algumas opções também, tá? Que você vai ativar ou não. Isso aí é do quadro do funcionamento lá do software da máquina. Tá bom? Então colocar pronto isso aqui, salva, tá? E a ferramenta está pronta para ser colocada no Magazine. Aqui o exemplo para um torno, tá? Um torno Home Fanuc OITD, tá? Então aqui eu tenho o H, que é o desgaste, tá? E é o mesmo número do T, nesse caso T1, H1, T2, H2, né? Então eu vou ter aquela medida de deslocamento do X para correção e no Z. Aqui o raio da ponta da ferramenta e aqui é o tipo da ferramenta. Então quando eu ativar o H1, D1, ele vai pegar esses valores de correção. Quando eu trabalhar com G41 ou G42, ele vai compensar o raio da ferramenta nesse sentido que eu indicar aqui. Tá? Eu estou com a ferramenta T5 trabalhando. Ele vai usar a medida no X do 5 e no Z do 5. E aí compensar o raio, quando eu tiver com G41 ou G42, que eu colocar aqui o raio da ponta do inserto. 0,4, 0,8, 1,2, que é o padrão de inserto. Tá? Ó, você tem a tabela de desgaste e geometria, né? No caso aqui é desgaste, tal, corretor de desgaste. Então, essa parte aqui vai somar com a geometria para trabalhar, tá? Então, você tem que trabalhar com os dois, com a soma dos dois, das duas páginas. Então, para cada corretor você vai ter duas páginas, uma página para geometria e uma para desgaste. Essa que eu estou mostrando aqui é do desgaste, tá? Mas tem o mesmo sentido. Então, eu prefiro deixar essa tabela inteirinha zerada, não trabalhar com essa e trabalhar com a geometria. Aí colocar os números exatos e fazer o ajuste tudo na geometria.